Bom, pessoal, vamos lá para mais 3 questões que foram solicitadas, tá? Vamos começar pela questão 10. A questão 10 pede para vocês calcular o quinto termo de uma PG, certo? Aonde eu tenho a PG escrita na forma de 2 nonos, 4 terços, 8 e assim sucessivamente. Eu preciso calcular o A5, ok? Então, alguma dificuldade ou o problema maior que vocês encontram aqui é porque eu tenho fração, certo? E vocês têm uma certa insegurança em trabalhar com frações. Mas o princípio é o mesmo. Aqui eu vou identificar os meus termos, né? O 2 nono é o A1, 4 terços é o A2 e o 8 é o meu A3. A primeira coisa que eu preciso fazer, toda vez que eu preciso encontrar qualquer termo de uma progressão, não interessa se ela é uma PA ou uma PG, eu preciso fazer ou encontrar a razão, né? No caso da PG, que é o nosso caso aqui agora, para mim encontrar a razão desta PG, basta, né, eu pegar um termo e dividir pelo anterior. Então, não interessa se eu vou pegar o A2 e dividir pelo A1, ou se eu vou pegar o A3 e dividir pelo A2. As duas maneiras eu vou encontrar o mesmo resultado. Então, vamos lá. Identificando aqui quem é o meu A2 dentro dessa progressão. Vamos trabalhar com fração para dar uma relembrada nas minhas, nos meus conceitos ou conhecimentos fundamentais que eu preciso para a continuidade do conteúdo. Este risco aqui, ó, ele não significa divisão, então basta eu escrever esta fração aqui na forma de divisão. Toda vez que envolve frações dentro da minha progressão, o ideal é eu fazer dessa forma. Fica mais fácil de resolver, fica visível o cálculo que eu vou desenvolver. Então, aqui eu estou dividindo o A2 pelo meu A1. Então, eu vou pegar, e agora eu preciso lembrar da regrinha das frações. Quando eu tenho divisão de fração, basta eu conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Divisão de frações. Eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. E multiplicação de frações eu faço em linha. Mas como eu estou falando com um aluno de segundo ano, eu já posso simplificar isso aqui se assim eu desejar. Este 2 com o 4. 4 dividido por 2, aqui sobra 2. Este 9 com este 3. 9 dividido por 3, 3. O que sobrou ali em cima? 2 vezes 3. Logo, a minha razão é 6. Mas daí, o João não quer simplificar. Então, basta ele fazer a multiplicação. 4 vezes 9, 36. 2 vezes 3, 6. Quanto é 36 dividido por 6? 6. Agora, eu já tenho a minha razão. Tá aqui, ó, a minha razão tá aqui. O que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui agora, dentro da minha formulazinha. Por exemplo, eu tenho 3 termos, tá? Imaginem que vocês fossem usar a fórmula do termo geral lá para resolver esta questão. Não é que não vai dar certo, né? Vai dar certo. Vocês vão pegar e vão substituir aqui o A1. Aqui é a razão que é 6. O meu N é quanto? É 5. 5 menos 1, 4. Então, vocês teriam 2 nonos vezes 6, 5 menos 1, 4. Teriam fração. Dá para fazer assim? Dá, beleza, ótimo. Mas eu
sugiro que vocês olhem a sequência que vocês têm e observem o que é melhor eu usar. Eu, particularmente, eu vou usar o 8. Por quê? Ou seja, eu vou usar o A3, porque o 8, que é o meu A3, ele é um número inteiro, ele não é escrito na fração. Então, basta eu fazer isso daqui, ó. A5 igual a A3 vezes a razão. Agora, o meu expoente aqui é 2, né? Porque 3 mais 2 é 5. E agora eu vou substituir. O meu A3 é quem? É 8. A minha razão é quanto? É 6 elevado ao quadrado. Logo, aqui eu vou ter 8 vezes 36. Meu A5 é igual a 288. O segredo dessa questão, frações, a insegurança de resolver, não lembra. Então, basta eu transformar este risco da divisão no símbolo esse risco da fração no símbolo da divisão e aplicar a regra de divisão de frações. Se eu continuar aqui na fórmula, ó, tá vendo? Eu vou chegar ao mesmo resultado. Eu, particularmente, prefiro fazer desse jeito mais simplificado. A questão 11. A questão 11 é exatamente o mesmo raciocínio. Se eu preciso calcular o meu A10, tá? Ó, eu preciso do meu A10. E eu tenho uma sequência que vai do 20, 10, 5 e assim sucessivamente. O que eu preciso fazer primeiro para encontrar o A10? Encontrar a razão. A razão eu encontro como? Eu não pego um termo e divido pelo anterior, então é como se eu pegasse, como aqui eu não tenho fração, eu escrevo da maneira geral, A2 dividido por A1. Pronto. Quanto dá isso? Simplifica, simplifica, sobra 1/2. Vamos procurar trabalhar com as frações para lembrar de como, né, eu tenho que aplicar ou as regrinhas que eu preciso lembrar das frações. Então, se eu quero saber o meu A10, tá? Eu tenho quem aqui? Eu tenho o A1, o A2, o A3. Eu vou pegar novamente o A3, que está mais próximo do 10, vezes a minha razão elevada a uma determinada potência. Qual vai ser a potência aqui? Quanto é a diferença de 10 e 3? 7. Agora eu substituo. A10 é igual a A3 vezes a minha razão elevado à sétima potência. Logo, eu vou ter aqui que o A10 é igual a 5 vezes 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. E se eu fizer o 2 elevado a 7, eu vou chegar a esta conclusão. Volto aqui a ter multiplicação de frações em linha. Logo, o meu A10 é igual a 5 sobre 128. Não trabalhem na forma de decimal, porque a chance de não dar uma sequência numérica na forma de PG, ela é grande, principalmente quando eu não tenho um número decimal exato, tá? Como quando ele tem uma dízima periódica, ele geralmente acontece erros na minha PG, tá? Então, o ideal é eu trabalhar sempre com as frações. Daí, me pediram também a questão 12, certo? Tá, e o que a questão 12 tem de diferente dessas questões? Nada, porque na questão 12 fala que o meu A4 é igual a 1 sobre 250. E o meu A1 é igual a 4. Tá pedindo para calcular a razão. Então, vamos lá. Imaginem vocês com a sequência aqui, ó. Vocês têm o 4, daí vocês têm alguns números, e vocês chegam no 1 sobre 250, que seria o meu A4. Aqui é o A1, aqui é o A4. Como eu faço para descobrir a razão? De um jeito bem simples. Eu vou pegar e vou escrever as informações que eu tenho. O A4 é igual ao A1 vezes a minha razão elevado a alguma potência. Qual vai ser a potência dessa minha razão? 3. Por quê?
porque 1 mais 3 é 4. Agora eu vou pegar e vou substituir, tá? Então, eu tenho aqui, ó, que o meu A4 é 1 sobre 250, igual o meu A1, 4. A minha razão, eu não sei. Se está aqui multiplicando, o 4 passa para o outro lado como? Dividindo. Então, eu vou ter 1 sobre 250 dividido por 4. Escrevam na forma de divisão. Por quê? Porque eu tenho uma fração aqui. Então, dividido por 4 é igual a quê? Ao cubo. Aqui eu vou relembrar a regrinha da minha divisão, que eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, logo vai ser 1/4. Aqui eu vou ter que Q ao cubo é igual a 1 sobre 1000. Tá, e agora o que eu faço aqui? Qual é a operação inversa da potência? Raiz. Então, eu vou ter que Q é igual a raiz cúbica de 1 sobre 1000. E daí, eu vou tirar a raiz cúbica de 1. Qual é a raiz cúbica de 1? Ou seja, qual o número que elevado ao cubo dá 1? 1. Qual é a raiz cúbica de 1000? Daí, eu vou decompor 1000. E eu posso fazer a seguinte pergunta. Qual é o número que elevado ao cubo dá 1000? 10. Tá pronta a minha questão, certo? Então, as 3 questões aqui, certo? Olha aqui, ó, eu vou dividir elas para, ó, as 3 questões. Estão vendo? Tenho 3 questões. As 3 questões, elas têm a mesma linha de raciocínio. O que implica, né, o que dificulta vocês é simplesmente quando eu tenho fração dentro do meu número, dentro da minha sequência ou dentro da minha expressão. Enfim, a fração complica. Por quê? Porque vocês têm a insegurança de não conseguir ou de achar que vocês não conseguem resolver essas questões. Então, para resolver questões que envolvam frações, o que eu preciso lembrar? Anota no caderno. Toda vez que eu tiver frações, para descobrir a razão, o ideal, tá, é eu transformar o meu risco da fração em sinal de divisão e aplicar a regrinha, né, da divisão de frações. O que é a regrinha da divisão de frações? Eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, ok? Aqui eu tenho fração, aqui eu tenho fração e aqui eu tenho fração. O jeito de pensar é exatamente o mesmo. Aqui eu vou explorar a potência, certo? Bem mais dentro da fração, é óbvio, né? Aqui eu explorei a divisão de frações e a multiplicação. E aqui, além da minha divisão e multiplicação de frações, eu ainda apliquei o conhecimento de potenciação e radiciação. Todo expoente vira radical, certo? Se ele está potência de um lado, ele vai para o outro membro como radical ou vice-versa. Espero que eu tenha contribuído, que eu tenha conseguido esclarecer mais algumas dúvidas. E continuem me seguindo, que nos próximos vídeos farei novos esclarecimentos.